Que a paz de Cristo seja com todos vocês. Já iniciando o nosso estudo de hoje, vamos ler na Bíblia Sagrada uma porção da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 85, versículo 8, texto básico do nosso estudo. Está escrito: Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Para mim, confesso, esse texto bíblico do Salmo 85 é uma das pérolas das Sagradas Escrituras. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. À luz do texto bíblico que acabamos de ler, queremos meditar sobre o tema como as nossas breves aflições diárias podem nos distanciar de Deus. Contextualizando, neste salmo composto de 13 versículos, o salmista está relembrando o livramento que Deus operou no meio do seu povo Israel no passado e pede perdão e livramento das aflições presentes que estava sofrendo, causadas principalmente pelo seu afastamento de Deus e pela completa falta de fervor a Deus. E tanto é assim que no versículo 6 deste salmo, o salmista faz uma dramática pergunta a Deus, dizendo: porventura não tornará a vivificar-nos, para que em ti se regozije teu povo? Tamanha, portanto, meus prezados, era a aflição do povo de Israel e a culpa pelos seus pecados que o afastaram de Deus. Portanto, e de fato, estas eventuais e breves aflições diárias que eu e você podemos não só termos de vez em quando, mas que podem nos distanciar de Deus, como também podem enfraquecer a confiança da nossa fé, principalmente se não estivermos vigiando e orando em meio a essas aflições, e se não estivermos em busca de livramento e em busca da orientação de Deus. E o que é mais grave, as aflições, podem nos afastar completamente de Deus. Antes, porém, uma breve anotação. Ao falarmos de aflições, estamos falando no sentido amplo da palavra, como angústia, sofrimento, ansiedade, tristeza, inquietação e preocupações. Bom será, meus queridos, e que Deus nos ajude, que nenhum de nós estejamos passando ou que venhamos a passar por estas situações aflitivas, de dores, de estagnação ou de enfraquecimento da nossa fé, ou até mesmo o paradoxo da frieza de fervor a Deus, pois isto nos incomoda. Aliás, deve nos incomodar, e se não nos incomoda, é mais sério ainda. Porém, mesmo que não estejamos passando por nenhuma dessas aflições, tomemos esta sábia decisão do salmista de escutarei o que Deus, o Senhor, disser. E tomemos então esta sábia atitude como sendo uma bendita exortação para que nós, quando e se viermos a ficar aflitos e distanciados de Deus,
pois nestas ocasiões a exortação de Deus por meio do salmista é para que mergulhemos na oração sincera e verdadeira, porém no seu sentido amplo e completo. Ou seja, que a nossa oração não fique tão somente no pedir, no suplicar, no agradecer e no bendizer a Deus, no amém ou no assim seja. Não. A nossa oração, assim feita, de fato e certamente é verdadeira e sincera. Porém, não foi e não será completa se não escutarmos aquele com quem conversamos, aquele com quem falamos, Deus. E Deus nos fala, não se engane. Esse nosso texto sagrado nos adverte e nos mostra esse outro lado da oração que muitas vezes, e quem sabe, não é considerado ou lembrado por nós, que é: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Então, partindo do pressuposto de que temos consciência de que orar é conversar com Deus, o nosso texto sagrado nos aviva a memória de que Deus fala, e de muitas maneiras, e em muitos tons. Assim, queremos destacar pelo menos 3 maneiras de Deus nos falar. Primeira maneira, Deus fala pela sua palavra. Sim, Deus fala pela sua palavra. A Bíblia Sagrada, como a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, nos ensina e diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, meus queridos, é dever nosso ler a Bíblia Sagrada, ler e meditar nela. E meditar no que foi lido no momento da leitura, no momento do ouvir, do escutar a Deus. A palavra de Deus no Salmo 78, versículo 1, confirma e reitera esta verdade dizendo: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. É o próprio Deus falando. Precisamos, portanto, meus queridos, ler e reler cuidadosamente a Bíblia Sagrada, chamada as Sagradas Escrituras. E ler não como se fosse um ritual ou como uma leitura qualquer, mas ler e reler com a sábia decisão: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Se Deus disser, vá, eu irei. Se Deus disser, não vá, não irei. Se Deus disser, não faça isso, eu não farei. Segunda maneira de Deus nos falar. Deus fala por meio dos seus servos. Ou seja, Deus fala por meio do ministério da pregação da palavra, por meio da pregação da sua bendita palavra. Daí a importância e a necessidade de sermos frequentes na casa de Deus, de sermos frequentes em torno da palavra de Deus, fielmente pregada e ensinada. Sim, devemos ouvir
as pregações dos ministros de Deus como ungidos de Deus, como boca de Deus. Porém, ouvir com reverência e com muita atenção. E ainda mais, ouvir as pregações com os ouvidos atentos, pois isto implica em prudência para discernir a diferença entre a voz do homem e a voz de Deus, entre a palha e o trigo, entre o precioso e o vil. Ou seja, devemos manter a atenção no que ouvimos e como ouvimos. Se estamos ouvindo com a sábia atitude de escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Terceira maneira de Deus nos falar. Deus fala na sua providência. E o que se entende por providência? Providência é a suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Providência é a suprema sabedoria com que Deus conduz todas as coisas. Assim, nas pequenas coisas, nas pequenas aflições, nas pequenas provações, Deus fala como se fosse um sussurro, como se fosse um cicio. Ou nas grandes provações, ou nas grandes aflições, Deus nos fala como trovão. Mas o fato é que Deus fala na sua suprema sabedoria de como conduz todas as coisas. Porém, em toda e qualquer providência, devemos sempre perguntar a Deus: Senhor, o que queres dizer com isso? Ou, Senhor, o que queres me ensinar com isso? Isso é sabedoria. Isto é querer ouvir a Deus. Ou seja, devemos orar e caminhar com esta atitude e com esta sábia decisão do salmista. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Assim, e para coroar e completar esta sábia atitude e sábia decisão de escutarei o que Deus, o Senhor, disser, o salmista nos ensina na palavra de Deus, ou seja, no texto sagrado que lemos, duas verdades. Primeira verdade, Deus nos promete a sua paz. A primeira verdade, portanto, é que o nosso escutar, o nosso ouvir a Deus, deve estar carregado de confiança e o nosso coração cheio de fé, no sentido de que Deus nos anima e nos promete paz e sossego para as nossas almas, mesmo em meio às nossas aflições, em meio às nossas dores, sofrimentos, angústias e tristezas. E isto é o que o salmista nos ensina na segunda parte do nosso texto, que diz, primeira parte, escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Segunda parte, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Esta é a expectativa e a confiança com que você e eu devemos escutar, ouvir a Deus. E Ele nos fala, e Ele nos promete a sua paz. Assim, esta é a
promessa escrita no livro de Jeremias, capítulo 28, versículo 11, feita por Deus, que diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Segunda verdade: jamais voltemos ao pecado. A segunda verdade que o salmista nos ensina na palavra de Deus está na exortação do próprio Deus, que diz cuidar para que jamais voltemos à insensatez, isto é, ao pecado que nos oprime, que nos faz sofrer, que nos afasta completamente de Deus. E este cuidado devemos ter principalmente nos momentos em que as nossas eventuais e breves aflições parecem poderosas para nos arrastar e derrubar da presença de Deus. Vejamos esta exortação de Deus na terceira e última parte do nosso texto sagrado, que diz, primeira parte: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Segunda parte: pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Terceira e última parte: e que jamais caiam em insensatez. E insensatez aqui, como já vimos e falamos, é o pecado que se constitui em uma verdadeira loucura, uma tolice, uma falta de senso, enfim, uma verdadeira insensatez. Finalmente, queremos concluir dizendo que não nos esqueçamos de duas coisas. Primeira, em todo o nosso caminhar, com ou sem aflições, tenhamos sempre esta sábia decisão: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Segundo, em toda a nossa oração, tenhamos sempre esta sábia atitude: escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Que a paz de Deus seja com todos vocês, meus prezados. E lembrem-se, Jesus está voltando. Amém.